Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz, sejam todos muito bem-vindos ao canal Manaim. E eu estou aqui mais uma vez, Solon Pereira, com os nossos comentaristas, Roseli Pereira e Joaquim Wallace de Souza. Sejam bem-vindos, meus irmãos, Roseli, Joaquim. Paz, irmãos, Deus abençoe quem está nos ouvindo aí, que essa live possa ser esclarecedora. Nós estamos aqui, irmãos, para tentar desfazer tantas coisas que foram construídas aí na sua mente, aí ao longo desses anos todos. Quem ficou 10 anos, 20 anos numa seita, a gente sabe que é difícil, né? Escutar um comentário a respeito dessa doutrina, dizer que essa doutrina não é bíblica, a gente sabe que é difícil, mas olha, irmãos, quantas pessoas já entraram aqui no canal, quantos comentários nós temos aqui no canal, e e-mail também que tem chegado de gente que fala assim, olha, eu senti era raiva de você, viu, pastor Sol, eu não podia nem escutar você falando, mas eu fui escutando, ouvindo, e realmente muitas pessoas, né, até chegaram a pedir desculpa, pedir perdão para o Sol. Por quê? Porque viram que realmente aqui nós temos o compromisso com a verdade, né? Nós temos, pelo menos, a verdade bíblica, o que está na Bíblia, né? Nós tentamos, o máximo que nós podemos, nós tentamos nos aproximar do Evangelho de Deus. Enquanto muitos aí dessa seita, aí a gente sabe que eles não têm a preocupação de pregar o Evangelho de Deus, eles não têm essa preocupação. E muitos ali dentro, olha, vou dizer uma coisa, muitos ali dentro sabem que ali não se prega a palavra de Deus, que ali não existe um evangelho genuíno, mas continua ali dentro por puro comodismo. Então, nosso papel aqui, digamos assim, eu acredito que Deus levantou esse grupo e muitas outras pessoas têm aí feito lives também, tem outros canais, tem o canal do Rodrigo, tem outros canais aí de pessoas que estão já, né, tentando aí desfazer tantas mentiras que ao longo desses 50 anos foram produzidas pela ICM. Joaquim, seja bem-vindo. Amém. Graças a paz, meus amados irmãos. Né, aproveitar e mandar um abraço especial aí, pastor Sola. O pessoal de Divinópolis, Grande Belo Horizonte, né? Tem dado muita contribuição para o canal. Né? Vamos usar esse termo, fica bonito, né? Campina Grande, contribuição. Campina Grande, grande contribuição, né? Então, sul da Bahia, muita contribuição no sul da Bahia. A gente agradece aí, né, os irmãos aí que têm nos ajudado, né? Da Serra também, né? Muito bom, muito bom. Muito bem, Joaquim, Roseli. Irmãos, eu assisti à escola bíblica deste domingo, hoje é dia 24 de setembro de 2023, e hoje nós sentimos aí a ausência do pastor Gedeu Tigueiros, que é o presidente, é o fundador da Igreja Cristã Maranata. E eu percebi também que os membros, eles não sabiam a razão da ausência do pastor Gedeuti. Olhando ali nos comentários ao vivo, todas as vezes que eu olhava tinha alguém perguntando, alguém sabe dizer o que aconteceu com o pastor Gedeuti? Os próprios membros não foram informados, eu não sei se amanhã ou durante a semana ele vai fazer algum pronunciamento para poder dizer o que aconteceu, como ele fez da vez onde ele passou mal, e quando houve o desligamento do pastor Anchieta Carvalho, ele passou mal, parece que ele tomou ali alguma medicação que não fez bem, e depois ele apareceu e disse, olha, não, eu estou bem, né, e tal, e se justificou, explicou. Mas desta vez, pelo menos por enquanto, não tem nenhuma explicação, ou seja, o pastor Alexandre Brasil, que assumiu o lugar dele, não falou nada. Depois também veio o pastor Luiz Eugênio, não falou nada, pelo menos eu não ouvi. O radialista, o José Júnior, também não falou nada. Então, quer dizer, a gente ficou sem saber. Eu não sei, né? Eu até gostaria de saber aqui do Joaquim, se ele tem alguma informação, alguma notícia, sabe de alguma coisa, Joaquim? Segundo informações, pastor Sola, que me passaram, né?
a gente não pode estar afirmando, porque, né, eu estou a mais de 200 quilômetros da capital, né? As informações que o pastor Judeti está com a máquina de diálise em casa. E uma vez por semana tem no hospital para fazer o serviço completo. Né? Parece que os rins já não funcionam direito, né? E, inclusive, o irmão que me trouxe essa informação pediu para me olhar as lives anteriores, né? Que na mão dele esquerda havia um curativo para puncionar, como fosse puncionar a veia, né? Alguma coisa, sabe? Mas a informação que eu tenho é que ele não está bem, né? Os rins já não respondem, né? E ele está com tratamento com médico em casa, sempre, diariamente, para cuidar da saúde dele. Bom, eu não tinha essa informação, mas, obviamente, nós estimamos aí as melhoras, né, do pastor Gedeuti, até porque se trata de uma pessoa já de idade, né? Então tem que cuidar mesmo da saúde. Então vamos, irmãos, Roseli, você quer falar alguma coisa sobre isso ou podemos passar já aqui para os assuntos? Acrescentar aqui que a Maranata ela não tem o hábito, né, de dar satisfação para os seus membros. Ela não tem transparência nenhuma. O Solo já fez, né, Solo, alguns vídeos sobre o estatuto, vai fazer outros também, e é uma surpresa para a membresia toda, né, que eles não sabiam nem do negócio de estatuto, eles não sabiam de nada, não sabem nem o que tem nesse estatuto, eles são totalmente alheios a tudo. Então, eles acham que é tudo ali, existe, né, foi por orientação do senhor ali, tal, todo aquele negócio, eles criaram essa cultura, né, essa tradição ali dentro, né, criaram isso na mente das pessoas, né, mas a gente sabe que é uma coisa natural que vem acontecendo, né, já tem uma idade avançada, está se tratando, e naturalmente hoje talvez não tenha passado bem, e talvez esse mal súbito dele, talvez tenha sido até de última hora, porque a gente percebe, quem escutou a escola bíblica dominical, né, B2 do Gedeuti, a gente percebe que o Alexandre Brasil foi pego de surpresa, né, pegaram ele, primeiro que passar aqui, a gente traz para dentro. A impressão que a gente tem é essa, que fisgaram ele ali, né, eu não sei se o Gil está viajando, está longe do Brasil, parece, né, então é coisa aqui mesmo, né, e foi uma coisa assim que parece que ele nem se preparou, e realmente na Maranata ninguém precisa se preparar para nada, não precisa conhecer Bíblia, não precisa nada, basta repetir as palavras do Gedeuti ali, Espírito Santo, noivo, profeticamente, essas palavras, revelação, fiel, infiel, fiel, infiel, e pronto, né? Fica por isso mesmo, né? Essa é a B2 da Maranata. Roseli, eu também tive, até é difícil de eu falar alguma coisa, porque eu não tinha ainda escutado nenhuma mensagem do pastor Alexandre Brasil. Eu fiquei em dúvida, eu fiquei sem saber. Falei assim, bom, eu tive a impressão, e eu vou mostrar para vocês aqui, a quantidade de frases sem sentido, desconexas, e eu fiquei sem saber, bom, será que é a falta de instrução ou de condições do pastor, ou é porque ele realmente foi pego de surpresa, estava ali sem saber o que fazer, o que falar, estava despreparado. Eu fiquei com essa dúvida. Vejam só, então ele começou, né? Ou seja, ele não tinha um roteiro, ele tinha apenas as perguntas e respostas, que são, é lógico, mas ele já deveria conhecer essas perguntas e respostas, porque elas já são feitas com antecedência no domingo anterior. Eles já passam as perguntas e já passam as respostas. Tanto é que eu recebo aqui, eu não tenho nada a ver, né, com a Igreja Maranata, eu recebo as respostas, né? Elas já, então, quer dizer, o que a gente está falando aqui, né, e eles ficam dizendo, olha só, as crianças estão dando uma resposta, eles entenderam. Na verdade, eles receberam a resposta pronta, né? Eu acho que só vai negar isso quem realmente for dado à mentira, porque se eu recebo aqui com antecedência, lógico que os membros também devem receber, é o que eu imagino. Então, o que acontece?
as perguntas, a pergunta aqui, que ele ficou aqui enganchado nela inicialmente, foi para identificar as figuras proféticas do Espírito Santo no capítulo 1 ao 4, ou seja, eles querem identificar o Espírito Santo, né, naquela poesia de Cantares, né? Então, eles querem identificar o Espírito Santo ali. Bom, aí, inicialmente, eles colocaram aqui umas senhoras da igreja de Recife, que falaram lá, é a macieira entre as árvores do bosque. É a liteira de Salomão, né, que conduz à eternidade, a igreja à eternidade. É o pescoço, meu Deus, meu pai do céu. É uma coisa assim que, né, e a culpa não é das irmãs, né? Elas receberam essa resposta, mas o Espírito Santo é o pescoço, que é a torre de Davi, né, que leva ao Senhor Jesus. É o favo, são os favos de mel. Mas as senhoras, lógico, né? Eu até entendo toda a boa vontade, receberam ali as respostas, simpaticíssimas as irmãs. Depois veio uma irmã da acessibilidade, né? Uma parece que era surda, eu não sei, né? Mas fazia linguagem lá, eu não sei as expressões, eu não sei corretamente, a linguagem de sinais, né? Ou a língua de sinais, eu não sei qual é a forma certa. Mas as duas irmãs, muito simpáticas, mas elas apresentaram a resposta que você vê que é a resposta que já estava programada. Teve também, aí eles colocaram, né, Estados Unidos, Espanha, e depois eles colocaram crianças de Governador Valadares, e é o que eu queria chegar aqui nesse ponto. Eles colocaram as crianças de Governador Valadares da seguinte forma: a professora ensaiou as crianças para elas darem aquela respostazinha em coro. É lógico, tudo bem, são crianças, né? Lindas as crianças, né? Acho que tinham até alguns que eram mais para adolescentes, mas era aquela respostinha ensaiada. A professora ensaiou, né, aquela resposta. É mais ou menos como são coisas decoradas. Eu me lembro que quando eu era criança, né, eu estava ainda naquela fase inicial dali do primário para a quinta série, talvez, e eu participei de um concurso para recitar o hino brasileiro, o hino nacional. E eu tirei o segundo lugar, porque quem tirou o primeiro lugar foi o meu irmão mais velho, né? Meu irmão de criação, o Aldi. Então, quer dizer, nós tiramos o primeiro e o segundo lugar, mas o que acontece? Nós éramos crianças. Eu não entendia nada do ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Quer dizer, fala isso para uma criança e diz, explica isso, né? Eu não conseguia explicar, até porque ninguém tinha me explicado isso, eu era uma criança, mas eu consegui decorar. E eu fui lá e repeti. E meu primo também, meu irmão, repetiu, e nós ganhamos o concurso. Agora, vejam, as crianças fizeram a mesma coisa, agora vejam o que Alexandre Brasil falou sobre isso, né? Porque o Gedeuti a gente entende quando ele fala, olha, as crianças souberam responder, responderam muito bem, e os adultos não sabem, porque ele tem a intenção de dar aquela chamada nos membros que estão dizendo para ele que não estão entendendo, né? Mas no caso do Alexandre Brasil, vejam só o que ele falou. Ele disse o seguinte, abre aspas, nós vemos a resposta das crianças foi de alto nível. Eu fico chocado com uma coisa dessa, não desmerecendo as crianças e os adolescentes, não, de modo sem desmerecer, mas dizer que aquela resposta decorada, ensaiada, foi uma resposta de alto nível, e ele completou. Às vezes, nós esperamos que as crianças respondem apenas frases curtas, mas elas realmente trouxeram o ensino do que elas aprenderam no entendimento. Nem a frase dele faz sentido. Vejam bem, elas trouxeram o ensino do que elas aprenderam no entendimento. A frase dele não tem sentido, mas de toda forma, eu acho assim, não sei se é falta de responsabilidade, eu não quero nem dizer que é falta de raciocínio, né? Mas uma falta de responsabilidade, você ficar atribuindo uma coisa que você sabe que não é a verdade. As crianças, os adolescentes, eles decoraram a resposta. Eles provavelmente nem entenderam
né? Como eu também não tinha compreensão do significado daquele estrofe do hino nacional que eu citei, mas também fazer esse tipo de elogio assim é só para poder causar uma impressão errada. Fale a verdade. Olha, as crianças receberam instrução, elas estão sendo instruídas, elas conseguem já dar uma resposta aqui, segundo aquilo que nós estamos transmitindo. Mas, enfim, dessa primeira parte, então eu vou deixar aqui agora para vocês comentarem, porque eu acho que eu já até falei bastante aqui. Roseli? É uma judiação, viu? Olha, sinceramente, eu fico muito triste quando eu vejo a participação das crianças nessa seita, porque eu falo, gente, aonde que esses pais estão com a cabeça de permitirem que esses professores e crianças fiquem ensinando essa doutrina da Maranata, fazendo eles decorarem uma coisa que não tem sentido nenhum, e que lá na frente, quando eles forem jovens, lá na frente, a gente sabe que existe muita informação hoje em dia, né? Eu sempre digo assim, nossa, Sola, a gente conversa entre a gente, sabe, Joaquim? Eu falo, Sola, na nossa época, na minha época, eu entrei primeiro com o Sola, eu entrei em 85, se na minha época, né, eu tivesse tanta informação como existe hoje, aí primeiro não tinha nem internet naquela época, existe tanta informação como existe hoje. Ah, mas a gente não teria ficado 20 anos, nem 20, nem 10, aliás, talvez a gente nem tivesse entrado nesse buraco aí, nessa arapuca aí, como diz uma irmã que está sempre falando no comentário. Arapuca, nunca mais. Ela sempre fala, arapuca, nunca mais. Então, eu falo assim, olha, que eu não teria nem entrado naquela época. Agora, essas crianças, elas são crianças hoje, mas daqui a 5 anos, 10 anos, elas vão conhecer a verdade. Ah, vão. Elas vão falar, gente, como que fizeram isso com a minha cabeça? Fizeram isso, me fizeram repetir tudo isso, me fizeram acreditar nisso tudo. E talvez elas fiquem com um sentimento ruim com relação à palavra de Deus, com relação ao próprio Senhor, ao nosso Deus, né? Que a gente não sabe a reação deles lá na frente. Mas eu, quando converso com alguma irmã e eu fico sabendo que ela tem criança, eu falo, irmã, sai dessa seita e tire logo seus filhos daí. Faça isso por amor a seus filhos, por amor a essas crianças. Tire essas crianças desse lugar. Tire essas crianças desse ensino. Isso aí não é ensino bíblico. Na verdade, está conduzindo as crianças a acreditarem numa coisa, uma invencionice tamanha, um absurdo muito grande, conduzindo as crianças por esse caminho que não vai dar em nada, que talvez lá na frente elas passem a desacreditar até de tudo. Que, puxa vida, eu fiz parte de um teatro, e é um teatro mesmo. Todas essas participações, apesar do coração bom desses irmãos, da intenção boa desses irmãos, eles, gente, estão fazendo parte de uma grande peça de teatro. Cada domingo, eu falo assim, cada domingo é um capítulo, né? Como é que chama? Teatro existe um ato, né? Ato, fecha as cortinas e abre de novo, né? No outro domingo, vai abrir as cortinas de novo, começa outra parte do teatro. Na verdade, é um grande teatro. Eu tenho que costume falar EB2, é EB2 mesmo, essas escolas bíblicas dominicais da seita Maranata. É assim que eu vejo. Joaquim, o que você tem a nos dizer? Pessoal, eu digo para o senhor que Alexandre Brasil, né? Alexandre Brasil, ele está fazendo realmente a cartilha do Judeti, né? O Judeti ensinou desde o início da seita Maranata a negar a Cristo nas Escrituras e negar a verdade das Escrituras. Que de agora para frente é a revelação, aquilo que o Judeti acha
que está certo. Então, na realidade, se a gente acha que ele trabalhou mal, para o Judeiti ele trabalhou bem. O que ele fez? Ele mentiu o tempo todo, né? Ele tá... Eu costumo dizer que o Alexandre Brasil, com todo o respeito que eu tenho por ele, sem ad hominem, né? Sem ad hominem, ele está incluído em 2 Coríntios 11, versículo 13, né? São obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. Eles andam no púlpito com a tesoura, eles pegam o primeiro capítulo, cortam 3, 4, 5, vai para o quinto, cortam 3, 4, 5, 6, vai para o sétimo. Então, eles não têm compromisso com a verdade da palavra. Eles não têm compromisso. E eu falo de novo, eles estão batendo em cantares porque eles não podem ir para as cartas pastorais, eles não podem ir para Apocalipse, que Apocalipse chama a atenção deles. Convertei-vos. Sair desse meio, sai dela, povo meu. E ele não pode fazer isso, até porque ele deve ser um dos que sejam até os caras que recebem, porque ele é bem quisto na Maranata. Entendeu? Inclusive, tem pastores nesse púlpito, nesse domingo de manhã, na EBD de manhã, né, que eu não vou citar o nome, porque esse povo gosta de processar os outros, que os filhos não querem nada com Cristo. E que está no microfone falando aí, ó, dando aula, os filhos não querem nada. Então, eles não conseguiram, pastor Solo, doutrinar a família. E eles querem doutrinar outras famílias. A hipocrisia é tamanha. É tamanha. Saiu, inclusive, um deles saiu esses dias no vídeo, cuida da obra, que Deus cuida da sua família. A família fugiu, não quer, a filha não quer mais nada. Os filhos não querem nem conversa, não querem nem ouvir isso. Né? E essa história aí de mostrar, pastor Solo, a igreja da Espanha, isso aqui lá, e de Madrid, isso é uma meia dúzia de gato pingado. Eu estou falando que tem informação direto, meia dúzia de gato pingado. Porque a função do presbitério, a função da liderança é trazer orgulho para os irmãos, dizer, eu faço parte da igreja que está no mundo inteiro, eu faço parte da obra que está nos 250 e tantos países. Eu não sei nem como é que pode tanto país eles arrumaram agora, entendeu? Então, é uma situação que eles estão sendo envergonhados. Envergonhados. A palavra de Deus fala que eles são apóstolos fraudulentos, né? Salmos 14, versículo 4 fala, não terão conhecimento os obreiros da iniquidade. Eles são obreiros da iniquidade. O que eles falam, eles não conseguem manter firme. Eu estou dizendo isso, pastor Solo, que eu estou com um pastor da Maranata, já é um grande avanço, né? Eu tenho mais de uma semana, eu estou com ele no telefone. Eu falo uma coisa, ele me xinga. Eu falo outra coisa, ele me xinga de novo. Eu falo outra coisa, bíblico, tá? Versículo bíblico, e me xinga outra vez. Eu falo outra coisa, ele me xinga de novo. Eu falei, meu pastor, como é que o senhor pode? O senhor deve ter mais de 30 anos de Maranata. O que você está pregando? Vocês não têm temor de Deus para saber que no dia do grande dia de Cristo, vocês vão prestar conta de tudo isso? Eu faço até uma pergunta aí para os irmãos da Maranata, né? Eu vou insistir com eles. Pergunta os pastores do púlpito, cada um estava aí, ó, dando aula aí, onde estão seus filhos? Onde está sua família? Você está aqui dizendo isso, dizendo aquilo, mas onde está eles? É uma vergonha. É uma vergonha. Você pode ver que eles querem dizer que a Maranata está do Gênesis até o Apocalipse, né? É a Maranata, né? Sempre. Essa obra é obra revelada. Revelada da onde? E outra coisa eu digo, todas as vezes que eles falar profético ou profeticamente, leia-se mentira, mentira e mentira. Porque quando eles falam mentira, eles falam profeticamente. É bem interessante, viu, Joaquim? Isso que você falou do pastor, né? O que você está pregando? Eu fico imaginando, né, Joaquim? Por exemplo, o pastor que é advogado, que fica processando os ex-membros, tentando derrubar canais. Eu fico imaginando, Joaquim, se um dia eu chegasse lá e entrasse na igreja dele, eu sei onde é,
sentasse no banco bem lá na frente, lá o mais na frente pudesse, ficasse olhando bem assim, nos olhos dele, assim. Eu queria saber o que, que é que uma pessoa dessa prega. Será que fala de salvação, de amor? Será que fala de perdão? Será que fala de justiça, de honestidade, de verdade? Já pensou se eu sento ali na frente ali e a pessoa começa a falar aquele jeitinho, né? Tão amoroso. E você levanta a mão assim e pede a palavra para poder fazer uma pergunta. Você imaginou um negócio desse, Joaquim? Você já imaginou uma coisa dessa? Vou abrir aqui para você novamente, só um minutinho. Inclusive, eu disse para esse pastor, eu faço questão de viajar e na sua igreja, no dia que você for pregar, eu quero saber o que você está pregando. Porque é inadmissível um cara que tem mais de 30 anos de Maranata não conhecer um único versículo. Pastor Solo é um absurdo. Não conhece um único versículo bíblico. Ele não sabe citar. João 3,16. Deus amou muito de tal maneira. Eu sou filho de Gênesis. Não conhece. Não sabe de nada. O negócio dele é cartilha, cartilha e cartilha. Gente, eu falei com ele, você está em concordância com o ladrão de almas. Pois é. Você quer falar, Roseli? Só um minutinho que eu vou abrir o seu microfone. Só um minutinho. Pronto. Você falou aí do Isaías Diniz. Realmente eu fico pensando como que deve ser esse advogado com uma Bíblia na mão, atrás do púlpito. Eu falo, gente, que coisa estranha, esquisito, né? Porque são duas coisas que não combinam de jeito nenhum. São duas funções que não batem, não dá para juntar na mesma pessoa. São incompatíveis. Mas o Joaquim falou de outro pastor, que eu não sei quem é outro pastor, mas eu lembrei também, sabe, Joaquim? Tem uns 2, 3 meses, acho que tem mais até, uns 3 meses por aí, eu vi uma mensagem do Isaías Diniz, mas falando... Do Isaías Diniz, não, do Diniz Cipreste, aliás. Do próprio Diniz Cipreste. Ele, um seminário, não lembro agora, porque o seminário, acho que era de 100 horas até, mas mansinho, falando devagar, aquela coisa, o amor de Cristo, e não sei o quê, e bababá, aquela coisa toda, sabe? E não sei o quê. Eu falei, e tal, eu falei, gente, que negócio é esse? E há pouco tempo ele tinha entrado com um processo, viu, Joaquim, contra o solo, por uma bobagem, uma coisa assim, sabe? Que não chega nem assim, nem a unha do mindinho do pé de algum ali de algum membro que já, olha, que já foi, apanhou, já foi, olha, né? Eu via, olha, Joaquim, vou abrir agora aqui só para contar mais uma coisa. Joaquim, o Sol sabe disso, não sei se você viu um vídeo, nós fizemos há pouco tempo, de uma irmã, porque já escutei tanta coisa absurda dentro da Maranata, mas essa, para mim, foi uma das piores coisas que eu já escutei. Da irmã, Joaquim, que ela diz que já tem muitos anos, tem mais de 20 anos, né, Sol? Acho que tem mais. Ela casou com um rapaz, né, estava para casar com ele na Maranata, isso há uns 20 anos atrás. Ela estava para casar com ele, daí, na semana do casamento, eles falaram assim, nós vamos fazer o casamento, mas ele não vai poder vir na igreja por um ano. Olha só, como que pode? Aí eles casaram e ele ficou em casa um ano. Depois de um ano, o pastor foi lá e falou, olha, você pode voltar para a igreja. Aí que ele já estava todo bagunçado. E a vida dela também, um ano de sofrimento. E ela ainda ficou casada com ele, não lembro mais quanto tempo, mas ela parece que 18 anos ficou casada com ele. E está no Solo Pereira. Aí a Igreja Cristã Maranata destruiu minha família, é o título. E o Solo até colocou esse título. Eu falo, gente, como a Maranata vem destruindo as famílias, vem acabando com as famílias, né?
e fica esses pastores. Eu fico imaginando esse pastor que deu essa orientação do Senhor aí para ela, para ele não pisar na igreja. Como é que era? Era mansinho também, era coisa... É tudo incompatível. Como que você vai falar para alguém não entrar na igreja? Sabe? Como que pode um pastor falar para não entrar na igreja? Como que pode um pastor processar o outro? É advogado, processa, quer derrubar canal, e depois vai de noite pregar na igreja, dizer que teve visão e revelação, que está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, são coisas que a gente não vê que não tem como. É incompatível, não fecha. Eles só estão ali dentro só para falar de obra, vai lá fora. A vida deles é totalmente inversa do que eles estão pregando. Né? Aliás, eles nem pregam, não é nem pregar a palavra de Deus, eles nem pregam a palavra de Deus, mas é incompatível com aquela santidade que eles querem apresentar aos irmãos. Eles colocam uma máscara, uma santidade, como se fosse assim a pessoa mais justa que existe no mundo, como se fosse a pessoa mais mansa que existe no mundo, mas depois termina ali, não, faz isso, faz aquilo, faz... Então, olha, é triste tudo isso, é lamentável de dizer tudo isso, mas é o que tem acontecido na seita Maranata. Muito bem, Roseli. Olha só, na verdade, foram tantas coisas que mereciam um comentário aqui, que o pastor Alexandre Brasil falou, que eu anotei 25 tópicos. Obviamente, nós não vamos conseguir. Mas eu vou avançar aqui, pelo menos em um ou outro. Você quer falar, Joaquim? Então, deixa eu só dar uma... Quando eu costumo dizer que os pastores da Maranata, eles trabalham a Bíblia como se fosse um jogo de xadrez, né? Leva a pedra para cá, para lá, eles vão desviando até tentar formar uma narrativa para trazer a obra revelada, né? Então, a irmã, lá da Paraíba, né? Lembrando aí, Campina Grande é Paraíba, tá, pastor? Paraíba. Inclusive, nós temos lá uma irmã, né? Vou dar um abraço para a irmã Eliane Silva. Entendeu? Infelizmente, ela está passando por várias necessidades, né? E o pastor lá, né, da Paraíba, né, eles não se importam muito, não, tá? O negócio deles é a obra, né? Se está passando dificuldade é porque não está obedecendo a revelação, entendeu? Mas aí a irmã entra falando sobre o Espírito Santo, a igreja vai ser arrebatada, e tem um perfume de Cristo, que está lá no capítulo, não sei as quantas, lá do Cantar de Salomão, né? Eu queria lembrar para a irmã, né? Eu não guardei o nome da irmã, acabei não guardando o nome da irmã. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Não vão cortar nada da Bíblia, tá? Vamos dizer que a Bíblia está mandando, tá? E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, a igreja de Cristo, ela tem compromisso em levar Cristo, levar o conhecimento de Cristo. Porque, para Deus, somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Eu não sei se a Maranata é o bom perfume de Cristo, né? Porque esse monte de pastor que foi preso, acusado, gente com tornozeleira, entendeu? Pastor que foi trocado de região porque a mulher bateu na amante dentro da igreja, não sei, né? Não sei que negócio é esse, que perfume de Cristo é esse que estão falando, né? Para estes, certamente cheiro de morte, mas para aqueles cheiro de vida e para essas coisas, quem é idôneo, né? A palavra de Deus pergunta. Porque nós não somos como os muitos, apóstolo Paulo falando, tá? Falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, de novo, a escola bíblica, que não é bíblica, não bíblica, do Judeti Gays, da Maranata, são falsificadores da palavra, eles não andam em sinceridade com Deus, e eu provo ponto a ponto pela Bíblia. Se eles quiserem falar, vou processar o irmão Joaquim, traga que eu vou fazer o juiz ler a Bíblia. Você entendeu, pastor Sol? Então, o negócio é sério,
O que é isso? O perfume de Cristo é Maranata. Não pode ser. Não pode ser, gente. Não pode ser, porque com sinceridade, sem falsificação, falando de Deus, levando a mensagem de Cristo. Não pode ser. É a resposta que eu dou para a irmã de Campina Grande, da Paraíba. Muito bem, Joaquim. Bom, até aqui, para poder dar sequência, como eu falei, são muitos tópicos, e eu precisaria de bastante tempo para poder comentar até as coisas que ele falou que pareciam ser bíblicas, mas quando você vai examinar mesmo, você vê que ele tropeçou nas próprias pernas. Mas enfim, olha só, eu vou passar aqui para vocês algumas frases que ele falou que elas não fazem sentido, né? Como a Roseli uma vez falou, se você pega e você escreve o que a pessoa falou, depois você tenta entender o que a pessoa falou, você percebe o seguinte, que pode até ter parecido bacana na hora que a pessoa está falando ali, mas você não consegue encontrar um sentido para aquela frase. Vejam só, eu vou dar aqui apenas... Eu anotei bem mais coisas, mas eu vou passar aqui 2 exemplos. Olha só. Ele diz assim, ó, abre aspas, a razão da existência do livro é justamente o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Então vejam, a razão da existência do livro é justamente o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Olha, eu não sei, mas pelo menos eu não consigo entender essa frase. Ele continuou. É uma igreja fiel, quer dizer, ele falou que a razão da existência do livro é porque é Cântico do Cântico. Aí agora ele vem dizer o seguinte, é uma igreja fiel, mas o que esse é uma igreja fiel tem em relação ao que é a razão da existência do livro? É uma igreja fiel que viva a experiência com o noivo. E esse noivo aí que ela conheceu através do Espírito Santo, que é aquele que nos leva até o noivo, que nos conduz, e ele também nos ensina a respeito dele. Então, essa primeira parte. A primeira frase, eu acho que ela não se encaixa com a segunda, embora a segunda, pelo menos, eu tenha entendido. Mas vamos lá. Depois ele diz o seguinte, abre aspas. Então, hoje nós somos ensinados, instruídos, educados pelo Espírito Santo, como igreja fiel que conhece o noivo. Quando fala do Espírito Santo, é importante nós vermos as perguntas, as respostas e o propósito do ensino nessa manhã. Olha só, eu não sei, né, se o problema está comigo, mas eu não entendo uma frase dessa. Quando fala do Espírito Santo, é importante nós vermos as perguntas, as respostas e o propósito do ensino nessa manhã. Não sei, né? Depois vocês podem até comentar se vocês entenderam. Né? Eu posso deduzir, mas dizer que a frase tem um sentido, não. Eu posso deduzir o que ele queria dizer aqui. Né? Olha só o que ele disse logo depois também num outro trechinho. Eu vou acelerar. Porque é melhor, quando fala em o texto, lá é melhor o teu amor do que o vinho. E lá, no texto bíblico, lá, quando se fala a respeito lá, do texto do Novo Testamento lá em Efésios, parece que realmente ele está meio perdidinho, né? Lá em Efésios diz o seguinte, que não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma igreja que agora entende que o que é esta vida terrena não tem importância para ela no aspecto espiritual. Exatamente como ele falou, né? Tem importância naquele aspecto que é a nossa vida como homens, como pessoas que precisamos. Mas aquilo que se fala, que se diz a respeito de uma eternidade, de uma igreja fiel, de uma igreja que está preparada para encontrar-se com o noivo, a posição dela é a posição daquela que está cheia do Espírito Santo. Ela não está embriagada com o vinho, mas ela está transbordante do Espírito Santo. Eu até consigo, como eu falei, aqui deduzir tudo o que ele falou, né, direitinho. Mas é uma coisa assim, é uma embolação que me parece de alguém, ou que não quer se fazer entender, né, ou quer falar alguma coisa para que as pessoas fiquem assim, nossa, uau, não entendi nada, mas que bacana! Eu não sei se é isso, né? Aí, para completar agora, essa aqui é a melhor de todas, né? É ele admitindo a vida extraterrestre. Vejam só. Ele diz assim, abre aspas,
Quando você fala do Espírito Santo, o Espírito Santo é aquilo que está desde o princípio da Trindade. Nós vemos. Antes dos mundos serem criados. Eu achei interessante que antes dos mundos serem criados, será que ele está deduzindo aqui, está dizendo que tem vida em outros mundos, em outros planetas? Antes dos mundos, olha só, eu não estou mudando, ele disse exatamente assim. Antes, ele usou no plural, antes dos mundos. Então, sei lá, ele crê naquela teoria que existia um mundo antes da criação da Terra, né? Porque eu acredito que quando ele está falando de mundo, ele está falando do nosso planeta Terra, né? Ou então ele está dizendo que é a vida em outros planetas. Antes dos mundos serem criados, não havia nada. A vida já existia ali, porque o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. A impressão que eu tenho é que ele está falando da Terra, do planeta Terra, mas então eu queria saber que mundos são esses, né? Será que ele está admitindo a existência de vida em outros planetas? O que você acha, Roseli? Tudo é muito confuso, né? E eles têm um mestre que ensinou eles a passarem isso para os membros, né? Para os voluntários da Maranata, que gostam e promovem essa EBD. Eu fico assim de queixo caído, que eu penso assim comigo, puxa vida, uma pessoa, né, com 92, 93 anos, né, já é enfermo, passando por alguma dificuldade de saúde, e por que né, como que não pesa-se na consciência e fala, como que dorme bem uma pessoa assim? Ninguém fala, olha, vamos acabar com tudo isso, vamos começar a pregar o evangelho de Cristo mesmo. Vocês não precisam mais seguir os meus passos, não. Vamos desfazer tudo isso, vamos começar a nos alinharmos mais à palavra de Deus. Mas não, a coisa continua. E Alexandre Brasil, ele é um discípulo fiel de Gedeuti. Ele faz essa coisa embolada. Gedeuti é mestre em fazer isso. O menino foi comprar a maçã que profeticamente a maçã foi comprada pelo menino porque o Senhor revelou que aquela maçã era para o menino comprar. Mas quando o menino comprou a maçã, o Senhor mostrou que a maçã deveria ser comprada pelo menino, mas que não se... faz bola louca. Pô. Eu falo, gente, eles fazem questão de embolar para convencer os membros. Isso é uma técnica de convencimento, eu acredito. Eu acho que eles estão tentando convencer de que eles são os iluminados. Olha, eu estou aqui, eu sou o Alexandre Brasil, representante aqui do Gedeutigueiros, o iluminado da Maranata, né? E eu acho que tudo isso é uma técnica para convencer as pessoas que eles estão no lugar santo, que as pessoas, que os pastores que pisam no púlpito e abrem a Bíblia, porque são santos, são extremamente santificados, ouvem, né, a voz de Deus ali no púlpito. Então eu falo, gente, olha, está na hora de acordar, não é possível um negócio desse. Olha, é muita, sabe? Aí eles põem, né, põe as trombetas, tum, 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 aquele negócio todo, Maranata, faz aquela, né, aquela apresentação toda, a pessoa olha aquilo, mas se a gente for, né, Só como você fez aí, você digitou, ficou a tarde toda digitando as coisas que ele falou, e realmente não faz sentido as coisas que ele diz, o que ele disse hoje de manhã. Alexandre Brasil, ele não tem, as frases dele não fazem sentido. As frases de Alexandre Brasil são distorcidas, são truncadas, não tem nenhum respaldo bíblico que ele falou. O Espírito Santo, profeticamente, ela foi, encontrou o noivo foi encontrado por ele, profeticamente, a igreja que é fiel. Falo, gente, que bananação. Eu fico com dó desses membros, viu? Porque a ingenuidade, eles abusam da ingenuidade desses membros aí da Maranata, eles abusam. Eles estão ali, sabe como dizem, como é que é? Tirando onda
na cara desses membros, e os membros estão achando que está tudo certo, que está tudo bem. Eu acho que não é bem por aí, não. Eu discordo totalmente das falas do Alexandre Brasil. Alexandre Brasil, você representou bem Gedeuti hoje. Está indo para o mesmo também. Quem sabe você não vai ser o sucessor dele, né? Mas parece que já tem outro aí, né? Não tem sangue azul, vai ficar de fora. Joaquim? Como Alexandre Brasil hoje, ele citou muito Efésios capítulo 5, né? Lá no finalzinho, né? Sobre embriagar, né? Com vinho, né? Mas encheios do Espírito. Eu queria lembrar, Alexandre Brasil, que a igreja cristã Maranata é realmente cheia do Espírito Santo, né? Isso aqui foi o primeiro processo que eu recebi deles, ó. 2019, primeiro processo, em Brasília ainda, a doutora Raquel, a melhor advogada do Brasil, venceu para nós, né? Então, é muito espírito, uma coisa maravilhosa, entendeu? E eu aconselho os irmãos aí a seguir o conselho do Alexandre Brasil e ler realmente Efésios capítulo 5, 9, diz assim, ó, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Então tem um trem errado aí, né? Esse monte de processo, né? Tem um trem errado, né? Depois desse aí mais 11, mais 12 depois desse. Então tem um trem errado. A bondade, justiça e verdade, o Alexandre Brasil está mentindo, entendeu? A palavra de Deus ainda no mesmo capítulo, né? No 10, tá aprovando o que é agradável ao Senhor. Isso aqui agrada a Deus. Tirar o dízimo dos irmãos, né? Que a irmã Eliane, lá de Campina Grande, estava passando necessidade, da Maranata, tá? E eles estão gastando dinheiro com o processo, né? Inclusive, né? O Gilson e a turma dele tá torrando dinheiro na Europa, né? Para apresentar a obra, porque ele pingo de gente. Eu quero ver lá no Afeganistão. Vai no Irã, gente. Vai no Irã, vai lá. Vocês têm a revelação, vai lá. Entendeu? Vai lá na Índia. Vai lá para vocês mostrar, para vocês verem a furada que vocês estão nela. Entendeu? Então, eu só aconselho os irmãos a não fazer mais nada. Desdobram na semana, leu Efésios capítulo 5 e vai até o final. Vai até o final. Só que vocês vão descobrir que se vocês for ler Efésios capítulo 5, vocês vão ter que fugir da Maranata. Efésios 5, 7, diz que não pode nem ser nem companheiro de quem mente. Das obras infrutuosas. Ainda mais. Aí tem que denunciar. Nosso canal não vai ter espaço para tanto denunciante. Então, Alexandre Brasil, que me perdoe. Alexandre Brasil, conheço você, meu filho. Entendeu? Conheço você muito bem. Chega muitas informações a seu respeito. Te respeito como pessoa, mas você está mentindo. E mentindo o tempo inteiro. E você vai prestar conta com Deus de tanta mentira. Muito bem, Joaquim. Irmãos, olha só. Eu vou pular aqui, vou lá para o final. Depois, se tiver a oportunidade, a gente pode até fazer alguns comentários, porque é bem interessante mostrar o que ele falou e confrontá-lo com a Bíblia, né? Até para que as pessoas possam perceber que, apesar ali daquela aparente seriedade, o conteúdo o conteúdo é ruim, né? É uma crítica que a gente faz, até porque, quem sabe, eles podem melhorar isso, né? Estudando a Bíblia, se desligando dessas alegorias inventadas por Gedeuti, e assim, de repente, eles podem até aproveitar que já são pastores e trazer algum conteúdo de melhor qualidade, né, para os irmãos. Então, fica a nossa crítica para que eles possam melhorar. Mas vejam só, ele falou coisas do tipo assim, eu vou pulando aqui, né? O Espírito Santo tomou o lugar do homem porque as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo e não pela argumentação humana. Eu fico imaginando, então, como é que a pessoa... Será que é o Espírito Santo que vai vir, então, e vai se apresentar para a pessoa e vai pregar? Ou é o homem que tem com a palavra e com a sua argumentação que vai ter que apresentar o evangelho para que o Espírito Santo apenas convença com base na argumentação bíblica da pessoa? Ou seja, são coisas que realmente, olha, eles querem fazer as coisas mágicas, né? Mas, enfim, ele usou o Nicodemos aqui fora do sentido.
ele falou de um evangelho que não precisa de denunciar o pecado, falou da liteira de Salomão. Irmãos, é ótima essa questão da liteira de Salomão, porque desta vez, ele, para nos surpreender, ele disse o seguinte, que a liteira de Salomão é aquilo que está dentro do homem, é o Espírito Santo dentro do homem, ou seja, a liteira deixou de ser o transporte para ser o transportado. Mas, enfim, não vou nem falar, vocês assistam o vídeo lá, depois, se for o caso, a gente pode passar exatamente como ele falou. Irmãos, essa da Torre de Davi, do pescoço aqui, é realmente hilário. Mas, enfim, vou pular. Agora, que é interessante que ele falou sobre o que o Joaquim estava falando. Olha só, que no corpo de Cristo há unidade, porque as pessoas têm que suportar uns aos outros, porque as pessoas não podem... O Espírito Santo não é espírito de contenda. Exatamente, Joaquim. Como que pode a pessoa ter... Me perdoe, ô Alexandre Brasil, me perdoe, mas é muita cara de pau. Você falar que não existe espírito de contenda, o que vocês estão fazendo, processando as pessoas, são mais de 100 processos. Não estão contendendo? Uai, cadê o espírito da comunhão? Onde o Espírito Santo está? Não tem contenda, ou seja, não tem... Aí, ó, tá aí os processos, para não deixar mentir. Quer dizer, é um discurso totalmente fora da realidade, da prática deles. É um discurso apenas, é um discurso, né? Não, a realidade não atesta o que eles falam. E lá no final, eu vou falar ainda, esse merece um comentário, Marcelo Ferreira, o que o Marcelo Ferreira falou lá no final, quando ele foi falar da ordenação do pastor lá do Paraguai. Meus irmãos, essa eu tenho que trazer aqui antes do final. Então eu vou pular aqui. Meus irmãos, o que ele falou de Saul, que o reino não foi dividido porque nos 40 anos de Saul o Espírito Santo estava governando, e depois ele vai tentar consertar e diz que Saul ele deixou o Espírito, mas o reino não foi dividido porque Davi... Meus irmãos, eu queria até comentar isso depois com mais calma para mostrar os absurdos que são ensinados por uma pessoa que você olha, parece que é um pastor, parece que está falando da Bíblia. Então, eu queria chamar a atenção disso depois para vocês, mas vamos pular aqui, né? Ele falou que nós fomos julgados e condenados antes da conversão, e ele diz o seguinte, olha só, palavras dele aqui, o novo nascimento, uma nova vida, quando nós tivemos a experiência da salvação, fomos julgados, condenados, mortos, mas nascemos a nova vida. Meus irmãos, ninguém ainda está condenado enquanto está vivo, porque enquanto está vivo pode se arrepender. O que diz lá em Hebreus? Ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. O juízo, ele é depois. Ninguém foi julgado e condenado ainda. Outra questão depois, se vocês quiserem comentar, é o seguinte, eles estão louvando a Deus com aquilo que veio de Deus. E aí, quando o irmão, então, se desliga da Maranata, aquele louvor que tinha vindo de Deus, agora não veio mais de Deus, né? Deve ser, né? Porque quando o irmão se desliga da Maranata, eles mandam tirar e fica proibido de cantar aquele hino, ora, mas o louvor, ele vinha de Deus e agora não vem mais? Umas coisas esquisitas. Bom, irmãos, só para a gente poder encerrar, então, eu acho que vale a pena comentar aqui o que o pastor Marcelo Ferreira, falou ao final da EBD. Houve uma ordenação de um pastor e deram, então, a palavra para o pastor Marcelo Ferreira, e ele disse o seguinte, eu quero falar aqui exatamente as palavras dele, tá? Em 3 partes. Ele diz o seguinte, olha, primeiro que o ministério nesta obra é profético. E nesta obra, nós pregamos o que nós vivemos e nós vivemos o que nós pregamos. Bom, eu fiquei pensando o seguinte, o Marcelo Ferreira tem razão, porque, na verdade, eles vivem o que eles pregam, porque eles vivem uma grande mentira, e por isso eles pregam mentiras. Por que eu estou falando isso? Isso aí eu não estou brincando, obviamente, pode até parecer, mas não é uma brincadeira. Por quê? O que eles estão vivendo? Eles estão vivendo esta grande mentira da fundação da igreja, não é? Eles contam uma história que não é verdadeira. Então, eles vivem a mentira olha, o canal, tivemos um problema técnico. Na verdade, não foi um problema técnico, isso era um problema realmente com o YouTube, violação das diretrizes do YouTube. Aí, por exemplo, semana passada, o Josias contou lá aquela mentirinha lá da questão das inscrições, e isso parece tudo muito normal. O pastor
o médico, o Amadeu, ele disse que teve visualização de 1 bilhão de pessoas em um vídeo deles. Ou seja, obviamente é uma mentira. Eles dizem que eles estão em mais países do que existe na face do planeta Terra. Não é? Outra grande mentira. Eles fizeram uma reportagem na Veja dizendo que a igreja tinha 3 milhões de membros. Outra grande mentira. Então, o que eles estão vivendo? Eles estão vivendo aquilo que eles estão pregando. E o que eles estão pregando? Bom, isso que eu falei realmente é tudo mentira. Tá certo? Tem outras 3 pedacinhos aqui que ele falou, mas para a gente poder encerrar, vocês querem falar sobre isso, sobre essa declaração do Marcelo, que eles vivem aquilo que eles pregam e eles pregam aquilo que eles vivem? Roseli? Eles pregam a mentira, invenção, eles distorcem totalmente o que eles pregam, a Bíblia, eles distorcem a Bíblia. Aliás, eles ficam espiritualizando cada coisa que aparece na Bíblia. Espiritualizaram a liteira. Olha que absurdo! Liteira! É liteira! Aí eles ficam espiritualizando cada coisinha, que mais que eles... A macieira é aquilo que dá maçã, é uma árvore que dá maçã. Então, eles ficam espiritualizando tudo, tiram do contexto, usam a palavra profeticamente para fazer a lambança que eles querem com a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a palavra. Aí, como é que é? Este livro, o Alexandre, aliás, o Alexandre Brasil, nossa, eu queria fazer um vídeo só das invencionices do Alexandre Brasil. Ele é um absurdo. Ele pregou várias vezes, o Alexandre Brasil. Vou até falar aqui um pouquinho dele, eu vou deixar o Joaquim falar para o Marcelo, então. O Alexandre Brasil, ele tem uma aula chamada As Duas Mães. Olha que coisa maravilhosa. As Duas Mães. Olha que coisa maravilhosa, Joaquim. E sabe o que é? É aquela passagem lá que a mãe dormiu em cima do bebê e outra mãe, daí ele disse, então, esse bebê é meu. Daí o Salomão falou assim, então vamos partir a criança aqui no meio. Aí as duas mães e tal, aquele negócio todo. Daí ele vai lá para João 10:10 e fala, olha, ele levou essa palavra, pelo que eu vi, umas 3, 4 vezes. Nós fizemos o vídeo e o Saulo colocou tudo ali direitinho. Ele pegou, Alexandre Brasil, pegou aquela passagem de João 10:10 que fala, né, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, né? E quem veio, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E sabe o que Alexandre Brasil fala? Ele falou isso em todas as aulas, tá? As duas mães. Ele falou que o ladrão é o adversário das nossas almas, é o inimigo, é o diabo. Alexandre Brasil falou isso. Quando o Saulo fala que ele parece ser uma pessoa que tem conhecimento, parece ser, irmãos, eles parecem ser tudo. Eles parecem uma pessoa que tem conhecimento, eles parecem ser uma pessoa assim, assado, parece. Quando eu era jovenzinha, adolescente, tinha uma propaganda, Joaquim, que dizia assim, parece que é, mas não é. Parece que, como é que era? Denorex, parece que é remédio, mas não é. É Denorex, parece que é remédio, mas não é. Eu falo, gente, tá igual a Denorex. Eu falo, gente, é tão claro o texto. Está falando de pastor ali. Que pastor era o mercenário. O texto é claro, mas ele não. Vem lá com aquela espiritualidade, aquela espiritualização. Espiritualizaram tudo em Cantares de Salomão. Sobrou para macieira, para liteira, sobrou aí para um bocado de coisa. Olha, irmãos, eles atiraram para tudo quanto é lado ali, mas eles podem, né? Usa a palavrinha profeticamente e deita e rola e faz as piruetas aí que eles querem, como diz o nosso irmão aí, né, Joaquim? Joaquim, quer falar sobre o Marcelo? Eles vivem o que pregam e pregam o que vivem? Eles vivem o que pregam o que vivem. É mentira, engano, atrapaços, negociata, entendeu? É só chuchar o nome. Pega o nome dos caras dos púlpitos aí, ó, e joga no Google. O nome e sobrenome vocês vão saber.
Eles pregam, eles vivem que prega, entendeu? Gente, o que eu acho um absurdo, eu duvido, nos últimos 6 meses, qualquer um desses pastores que estavam no público, vocês pegaram a Bíblia para examinar. Eu duvido, tá? Eu queria muito, pastor Só, que eles tivessem coragem de pegar uns bobos igual eu, assim, né? Mais uma turminha, fazer uma roda de debate. Porque é o seguinte, porque o mensageiro da palavra de Deus, a função dele é levar a palavra de Deus e no debate ele mostrar que a palavra de Deus é verdadeira, como Paulo fazia. Mas eles não conseguem fazer, eles estão com os óculos do Judeti, os óculos do Alexandre Gueiros, os óculos da família Gueiros. Eles não conseguem. Então, coitado, o Marcelo, não sei o que o Marcelo está acontecendo com o Marcelo. Marcelo parece que não está bem. Deixa eu complementar, então, aqui o que ele falou aqui, porque realmente... não, eu não estou fazendo nenhum tipo de avaliação se ele está bem ou se ele não está bem, mas, pelo menos, assim, o que ele fala... Veja só, julguem vocês mesmos. Aí ele diz lá, quando ele estava falando lá sobre o pastor, né, ele falou que vive o que prega e prega o que vive, e ele diz, e o lema do ministério nessa obra o ministério é maior do que a vida, ou seja, dando a entender para o pastor que o ministério dele está acima, inclusive, da família dele, de que todas as coisas, porque o ministério é maior do que a vida. E ele continua, nesta obra, não é o pastor que conduz o ministério, mas o ministério que conduz o pastor, ou seja, dando a entender, então, de que o pastor ele tem que obedecer tudo aquilo que vier de Gedeuti. E, para fechar com chave de ouro, ele disse o seguinte, nosso irmão Lúcio, que era o pastor que estava sendo ordenado, nosso irmão Lúcio está recebendo diante da igreja, diante do Senhor, uma imposição de mãos do presbitério. Aí, vejam só, a ordenação para pregar, para defender as doutrinas desta obra. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a ordenação de um pastor da igreja Maranata é para pregar, para defender as doutrinas da obra. Ou seja, a ordenação de um pastor da Maranata não é para pregar, defender Jesus. Não é para defender o evangelho de Jesus, mas para defender a igreja Maranata. Querem comentar, então, Roseli? Bom, pode falar, Joaquim. Deixa eu só até fazer um complemento lá, pastor Só. Que o ministério que é levantado nessa seita é ministério da iniquidade, ministério da mentira e ministério das trevas. Salmos 53, versículo 3, né? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não, nem sequer um. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade? Os que comem o meu povo como se comesse pão, eles não invocaram a Deus. Então, o projeto do Judeti, o projeto da seita Maranata é esconder Cristo, esconder a palavra de Deus, a autoridade da palavra, que a palavra de Deus, ela traz libertação, ela muda a vida do homem, ela mostra rumo para a vida do homem, entendeu? Aí você vê aí, ó, um monte de pastor envolvido em várias situações, sabe? E que chega, cada coisa aqui, pastor Sola, que é nojento de falar, sabe? E os caras estão no culto, o treinar, você canta na maia, e eu te digo, minha igreja, eu estou falando com vocês hoje, eu tenho uma bênção para você. Outra coisa, coitado desse pastor, tadinho, vai sofrer no Paraguai. Paraguai, nós sabemos a história do Paraguai, largado, o povo não tem dinheiro, coitado, para mandar para Judeti. Judeti não quer nem saber de pobre, ele quer saber de quem tem dinheiro. É tanto que está comprando igreja na Inglaterra, querendo receber euro. Só que está se lascando lá na Europa, porque eu tenho informação aqui de Madrid, que juntando tudo não dá 500 euros por mês de dízimo, entendeu? Inclusive a igreja de Madrid, ela está sendo paga pela igreja dos Estados Unidos, que pegou dinheiro emprestado dos Estados Unidos para comprar o terreno lá, entendeu? Então esse povo não tem juízo, rapaz. Esse povo não tem juízo, eles não têm compromisso com a verdade, é por isso que estão perdendo família. As esposas estão abandonando eles. Então, o pastor Solo não tem a coisa mais horrenda. O pastor indo sozinho para a igreja, a esposa não quer, eu não aguento mais.
Hoje eu postei hoje no Facebook uma igreja de Jacarepaguá, em plena EBD, meia dúzia de gente da igreja. Uma igreja que outrora tinha que colocar banco lá de fora. Ninguém suporta mais. Agora é época de internet, é época de conhecimento. A Bíblia está aí. E o canal está aqui, ó, para vocês ouvir. Vocês estão entendendo? Então, o Marcelo Ferreira, infeliz nessa colocação dele. Marcelo Ferreira, as últimas visões e revelações dele revelam uma dificuldade de raciocínio. Ele não tem lógica no que ele fala. Ele não tem lógica no que ele fala. Ele mostra que ele nos últimos 5 anos, ele não abriu a Bíblia para nada. Me desculpe, Marcelo. E quem estiver lá dele, o familiar que estiver lá dele, um irmão dele de sangue, uma família dele, chama ele. Marcelo não está bem. Marcelo precisa de ajuda. Eu acredito, Joaquim, que pode ser, inclusive, até às vezes do estresse, do cansaço. Essas pessoas ali, eles são muito cobrados, né? E muitas reuniões e tudo, e, né? Às vezes é isso. Mas, Roseli, quer encerrar então para nós? Só para dizer aqui, né, que eles são levantados, né, Joaquim, como você falou, é verdade, eles são levantados para mentirem. Aprenderam a mentir, pronto, veio para cá. Aprendeu a mentir, e a mentira, o discipulado deles, sabe onde que começa? Começa naqueles papeizinhos ali. Aí é durante o culto lá, no grupo de intercessão. Aquilo ali é o discipulado deles. Quem mandar mais papelzinho ali para frente, quem mandar mais papelzinho ali no grupo de intercessão, quem tiver mais visão, revelação, pronto. É porque entendeu. Irmãos, mentira! Mentira! Eles aprenderam a mentir. Essa é a escola da Maranata, é aprender a mentir. Aprender a distorcer toda a palavra de Deus. Aprender a usar texto fora do contexto. Texto isolado. O ladrão, ó, acho que eu até troquei aquela hora, falei Alexandre Gueiros. Alexandre Brasil. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ficou falando que é o adversário. 4 aulas, umas 3, 4 aulas, pelo menos umas 3 que eu vi, as 2 mães. Eu falo, gente, esperar o quê de um pastor desse? O texto é claro, vejam lá, pegue desde o início, pegue lá desde o início, João 10, vai ver quem é o ladrão ali. Eu não vou dizer, leiam, vejam quem é o ladrão. E aí vai dizer que é o adversário, que é... Olha, é demais, olha, é demais. A gente fica até, assim, indignado mesmo, indignada. Eu fico indignada de escutar essas coisas. Eu fico, gente, como é que ficam sapateando na mente desses irmãos aí? Então, aí, como dizem fora, tirando onda. Então, a gente sabe, parece que já perderam assim, a noção já. Eles acreditam em tudo mesmo, tá? Ninguém filtra nada, eles não conhecem nada. Aqui a gente pode falar o que quer, fala profeticamente, pronto, está isento de qualquer coisa ali, profeticamente. Vem para cá, vem ser um mentiroso, vem. Joaquim? Eu acho que, enquanto a Maranata está preparando para o mês que vem, né, festa de 55 anos, né, eu aconselhava os irmãos da igreja presbiteriana preparar uma festa também, sabe? Mas só que a festa dos irmãos da presbiteriana deveria ser em abril, né? Porque, segundo o irmão Joel Brinco, né? O saudoso irmão Joel Brinco, né? Depois que Sucilir ficar livre dos gueiros, a paz voltou a reinar em 28 de abril de 1968. Então, eu acho que os presbiterianos de Vila Velha devem celebrar o mês de abril como mês da paz. Ficamos livres dos gueiros, livre dos cheios das revelações. A mentira que continua até hoje. Amém, meus irmãos, já estamos com a hora bastante avançada e nós vamos encerrar. E até para encerrar, eu deixo uma mensagem aqui para o pastor Alexandre Brasil. Acredito, pastor Alexandre Brasil, que te pegaram de surpresa, talvez,
que você não estava preparado para poder dar esta aula de manhã, talvez tenha sido por isso, né? Então não levem a mal aqui as nossas críticas, a minha, da Roseli, do Joaquim. A gente entende que pode realmente, você não estava preparado, foi pego de surpresa e por isso ficou com essa dificuldade toda de se expressar, tá certo? Mas algumas coisas mereciam de destaque. Na oportunidade, eu até, se eu tiver tempo, eu posso até trazer direitinho, comentar, sem nenhuma intenção, obviamente, de te ofender, mas de quem sabe até contribuir para que você possa, como a Roseli falou, dar uma conferida melhor na Bíblia, para que possa trazer para as pessoas uma mensagem que seja pelo menos fundamentada na palavra de Deus e com clareza e coerência. Amém, irmãos? Agradeço, Roseli, agradeço, Joaquim Wallace Souza, agradeço também a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!